Vendo? Do livro Pão Nosso, pode começar? Pode. A página inicial é do livro Pão Nosso, capítulo 66. Medalha de bronze na premiação americana chamada Illumination Book, não sei ler, na Flórida. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pelas simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Deus, Pai, de infinita bondade, proteção e segurança, Meimei, mentora de nossa casa, que nos acompanha a todo instante, te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez, numa terça-feira, no estudo do Evangelho Redivivo. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos ampare, que cada um possa tirar proveito do estudo desta noite e imediatamente colocá-lo em prática no seu dia a dia, com a sua família, no seu lar, onde for preciso. Que os bondosos amigos estejam presentes em nossa reunião de hoje, de estudo, e que aqueles irmãos desencarnados que também estão precisando de mais aprendizado para evoluírem cada vez mais, que eles possam estar conosco e saírem revigorados. Fica conosco, nos guiando e nos intuindo sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Renata. Obrigada, Ana Paula, pela ambientação e pela prece. Então, meus queridos, aqueles que chegaram depois de iniciada a prece, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente vai iniciar a nossa terceira aula, né, no tema 3. Nas primeiras semanas, a gente fez a abertura, a explicação do programa, primeira semana, os objetivos, os eixos norteadores do curso. E na semana passada, a gente deu início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo pelo prefácio. Lemos as frases, discutimos, analisamos juntos, dentro daquela bandeira que é o programa do Evangelho Redivivo. Conhecer, meditar, sentir e viver. Então, hoje, a responsável pelo estudo é a Miriam, que vai entrar no tema 3.2, que é a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Miriam, a palavra é sua. Então, boa noite. Agora eu fico atrás dos slides, eu não consigo ver quem está aí na sala, quem entrou. Então, gente, olha só, eu vou trazendo os slides, a gente vai conversando, mas, como sempre, o estudo tende a ser interativo. Então, me parem, sabe, converse, questione, né, para a gente conseguir tirar o máximo, né, de conhecimento e de estudo do estudo dessa noite. Então, vamos lá. A gente está no treino. Miriam, Oi? só um minutinho. Ô, Márcia, na semana passada, a gente não chegou no 3.1, a gente parou só no prefácio. Então, a gente só fez o 3.1, que foi o prefácio. Agora é o 3.2. Agora é o 3.2. Mas eu achei, assim, que eu não marquei aqui que a gente leu o 3.1.1.
Não, quando eu falo 3.1, é o item 3.1 inteiro. Ele e todos os subitens do 3.1, tá? Nós Tá. lemos o prefácio inteiro, frase por frase, e analisamos, tá? Depois, se você quiser, Ana Paula, temos a aula, tá? Se você quiser dar uma olhada. Agora, então, é o 3.2, a introdução. Bom, então nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Então, eu começo falando que o Espiritismo, ele ilumina todos os conhecimentos humanos e, consequentemente, ele serve como poderosa ferramenta no direcionamento do progresso do planeta em todos os sentidos. Então, isso que é interessante, né? A gente perceber a importância que tem essa doutrina, né? E como ela foi idealizada, né? Como essa ferramenta que nos ajuda a esse progresso, né? O progresso do planeta em geral. E ele fala que essa revelação, né, na verdade, ela não vai se limitar a apenas um conjunto de exibições espetaculosas da matéria, como começou lá com as mesas girantes, né, com os fenômenos físicos, né? Ela, na verdade, essa revelação, ela funda-se sobremaneira na moralidade espiritual. Então, essa ferramenta que vai nos levar a esse progresso é um progresso que se fundamenta na nossa moralidade. Isso tem que estar bem, né, bem forte para a gente, né? Porque a moralidade é a única que é capaz de desenvolver todos nós, não é? Nessa jornada que nós fazemos, nesse progresso que nós temos, um progresso que não vai acabar nunca. Então, essa é a finalidade. Aí tem essa ideia central que a gente está desenvolvendo, que ele diz que o sentido profundo do Evangelho pode ser alcançado a partir da chave concedida pelo ensino dos Espíritos. Ou seja, quem já leu o Velho Testamento já teve muitas dúvidas, muitas dificuldades para entender, porque ele foi escrito há muito tempo, numa linguagem completamente diferente da que nós usamos hoje. Os judeus ainda tinham uma linguagem, uma construção da frase muito diferente do que nós conhecemos, né? Então, quando a doutrina espírita veio, ela também se fundamentou, o Evangelho, tudo que Jesus trouxe, no Velho Testamento, porque é uma continuação. Então, por que ele está falando da chave? Porque ele vem esmiuçar aqueles conceitos emitidos lá por Moisés, entre os outros, todos os profetas, né? Então, os Espíritos vieram e nos trouxeram, né, essa chave, ou seja, o entendimento, a forma mais simples da gente perceber essas lições de moral, esses conceitos, né, que a gente tem que aprender da moralidade. Ficou entendido? Por que a gente fala dessa chave? Porque ela nos facilita esse entendimento. Miriam, só um Vocês podem minutinho. Gente, quem quiser fazer algum comentário, alguma parte, levanta a mão, que aí eu vou abrindo, né, a fala para cada um, que a Miriam não consegue perceber de lá, porque ela está no compartilhamento do arquivo, tá bom? Então, vamos lá para esse objetivo da obra, né? Então, aqui ele está trazendo quais os objetivos e o que a gente vai falar de um em um, né? Que é a divisão do conteúdo do Evangelho, essa forma alegórica e intencional, mística, na verdade, né? Intencional misticismo, a chave da interpretação e a conformação do proceder com a moral do Cristo. Então, ele coloca esses 4 tópicos como sendo o objetivo dessa obra. E a gente vai ver de um em um. O primeiro item, está atrapalhando não, né? Ele vai falar sobre a divisão do conteúdo. Então, como é que foi dividido esse evangelho? Então, vamos lá.
Ah, legal. Já saiu. Ih, gente, tudo bem. Enfim, então, ele foi dividido de que maneira? O primeiro é o ato comum à vida dos cristos, certo? A segunda parte, ele fala de milagres. Terceira são as predições. Quarta, as palavras base para o dogma da igreja. E quinto é o ensinamento moral. Então, aí ele colocou do lado que essas 4 primeiras, o ato comum da vida dos cristos, os milagres, expedições, as palavras base, elas podem ter controvérsias, são controvérsias, né? Porque até mesmo entre os apóstolos, entre os evangelistas, por exemplo, existe uma diferença da forma com que eles contam certas histórias, né? A passagem do Cristo. Então, pode haver, sim, controvérsias nessas 4 primeiras, mas a única que realmente, ele até coloca, se conservou constantemente inatacável, é justamente o objetivo da obra, né? Que é o ensinamento moral. Então, o ensino moral ele é único, inatacável e permanece sem questionamentos, porque é ele que nos traz, então, todo esse ensinamento, né? Então, o Espiritismo, nós já vimos, ele tem por objetivo esse esclarecimento, né? Para que a gente consiga um progresso intelecto-moral, né? Para que a gente avance na nossa evolução. Então, ele nos ajuda, através do esclarecimento, o nosso progresso, né? A nossa evolução. E a gente tem que entender que essa moral evangélica, esse ensino moral que o Cristo nos deixou, ele é indissociável da doutrina espírita. Não se pode estudar a doutrina espírita tirando a moral do Cristo. Isso não é espiritismo, né? Então, é a base, né? É a questão moral, né? Então, a gente já viu, ela é indissociável, né? Da doutrina espírita, né? E ele diz que ambas, então, uma se mistura à outra, então elas são praticamente a mesma coisa. Então, a ausência de uma elimina a outra. Então, não dá para você estudar o espiritismo sem entender e estudar a moral de Cristo, colocá-la de lado. Não existe espiritismo sem ela, certo? Vamos ver. E o fim essencial do espiritismo, já falei, é tornar os homens melhores. A gente não procura, senão, né, concorrer, então, nos aprimorar, nos estar melhor intelecto e moralmente, certo? Então, esse é o primeiro, a divisão, né, do Evangelho. Então, o segundo seria... Eu queria tanto que esse negócio saísse daqui. Seria a forma alegórica e intencional do misticismo. O que é isso, né? Esquisito, né? Quando a gente lê, a gente fica assim achando esquisito isso. Vamos ver o que eles falaram para a gente. Então, eles dizem que essa forma alegórica e intencional do misticismo, aquele grifo intencional, né, da linguagem, fazem que a maioria que o leia por desencargo de consciência e por dever, como lê as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Então, eu já falei que quem já leu o Velho Testamento tem muita dificuldade de entender. Isso era uma escrita da época dos profetas, mas ele fala aqui que é até uma forma intencional, porque, na verdade, nós temos que estudar, nós não podemos ler Evangelho como quem lê um romance, né? Um romance sem querer, porque a gente está estudando os romances, estão trazendo os romances de Emmanuel, né? Agora da Ivone, estão trazendo muito conhecimento para a gente. Mas é diferente quando você lê um livro só para se divertir, sem querer tirar nada de bom dele, né? Sem querer realmente estudar. Então, na verdade, ele fala isso porque não é uma leitura fácil de ler e a gente não pode apenas ler. A gente tem que realmente buscar, né, a essência, né? Tirar o véu da letra, tirar, né? Então, é isso que ele fala.
Então, ele fala dessa leitura sem proveito. E isso vai passando desapercebido para a gente. O que passa desapercebido? Aqueles preceitos morais que são disseminados aqui e ali, que se a gente não junta, a gente não entende. Por isso que Kardec acabou juntando, a gente vai ver, intercalados na massa das narrativas. Então, o Velho Testamento, principalmente, a gente tem que ler um texto todo e ir tirando daqui e dali esses preceitos morais. Eles não estão assim, 1, 2, 3, 4. Não é assim. Eles vão contando. E, normalmente, eles contavam como se contasse uma história. Então, essas narrativas são cansativas e a gente vai pensando dessas narrativas esses conceitos, esses preceitos, essas questões morais. Então, ele fala que é impossível apanhar o conjunto se a gente não medita, se a gente não estuda, se a gente não se aprofunda, se a gente não faz o que a gente está fazendo aqui, estudar em conjunto, cada um, né, questionando, entendendo, discutindo, porque senão a gente não consegue aprender esse conteúdo. Ô, Miriam, um exemplo dessa forma alegórica, me veio a passagem, né, de Jesus, quando ele nos ensina a oferecer a outra face. Se formos ler ao pé da letra, a gente acha que está virando o rosto para bater, né? Novamente, a proposta é outra, é oferecer outro lado, uma outra proposta, isso é oferecer a outra face, né? Esse simbolismo todo que a gente precisa destrinchar, né? Que é a proposta nossa aqui, né? Quem é minha mãe, quem são meus Quem são... irmãos? O Estranha Moral, o capítulo inteiro, né? O capítulo inteiro, Muita Estranha coisa Moral. no Evangelho, né? Eu estou falando até da questão do Evangelho, do Velho Do Testamento, mas Velho, tem muita do coisa dentro Novo. do Novo Testamento que a gente também tem muita dificuldade de entender, e às vezes são discussões enormes, né? Então, assim, por causa que Jesus facilitou muito a linguagem para a gente, mas mesmo assim, não é uma linguagem fácil. Mesmo atualmente, eles estão tentando trazer para um português um português que não é tão coloquial, né? Com aqueles falado na segunda pessoa, né? Eles estão trazendo algumas editoras, como eu esqueci, lá do Leon Denis, esqueci que o Leon Denis, cadê o livro? O evangelho deles é mais fácil de ler. Eles não mudam a questão, eles estão apenas trazendo num português mais fácil, porque mesmo o Espiritismo trazendo essa chave, às vezes a narrativa não é muito fácil, né? Então, eles estão cada vez mais trazendo para um português que é mais fácil da gente entender, certo? Então, isso é uma coisa, a dificuldade que a gente tem mesmo dessa leitura, que às vezes se torna inteligível, como que a Márcia mesmo colocou, como eu coloquei. Algumas passagens a gente não entende mesmo, né? E é interessante que até essas passagens que a gente citou, conforme a gente vai aprendendo, elas têm outro significado para a gente. Há 20 anos atrás, talvez dar outra face para a gente tinha um entendimento diferente do que a gente tem hoje. E eu tenho certeza que daqui 10, 15 anos a gente vai ter um entendimento melhor ainda. Então, é interessante como o Evangelho ele vai acompanhando o nosso crescimento, ou seja, através do nosso crescimento, a gente vai aprofundando o nosso entendimento. Tanto é que Emmanuel, né, que fez esses estudos todos dos livros de mensagens, né? Ele coloca um versículo e faz um texto todo. Ele mesmo está estudando o Evangelho com ninguém mais, ninguém menos, com Estevão no mundo espiritual. Então, olha só. Então, quanto mais a gente caminha, mais a gente entende essas verdades evangélicas. Eu acho que a Alvinha levantou a mão. Sim, Álvaro, você levantou a mão, você tem algum questionamento sobre essa questão? Não, não.
Eu cheirei um pouco atrasado sobre mim, pode dar uma boa noite. Tá ótimo. Esse tem possibilidade de eu fazer a peça de encerramento. Tá, Jóia. No final a gente combina, tá bom? Ah, sim. A Márcia já falou sobre isso. Quem é que pode lembrar, ou quem que vai relembrar dessa primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lá em 1864, e ele tinha um nome bastante estranho, né? Ele chamava Imitação de Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe alguma coisa sobre ele? Ah, foi a primeira obra, né? Foi, quer dizer, a primeira foi em 57, que foi o Livro dos Espíritos, né? Então, Kardec, em 64, ele lança o Evangelho, que hoje se chama Evangelho segundo o Espiritismo, mas é interessante, né? Imitação de Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a Márcia comentou com vocês, como é que foi isso, gente? Gente, pelo amor de Deus, vocês não me deixam de saia justa aí, não, hein? Ai, que vexame. Então, vocês vão lembrando que eu vou falar para vocês que nessa obra, né, Kardec, ele, como um pedagogo que era, ele foi organizando de forma bem metódica os versículos bíblicos. Então, ele foi escolhendo e organizando para que ele conseguisse explicitar a moral do Cristo na luz da doutrina, né? Então, ele foi fazendo isso, ele foi usando essa chave, né, de conhecimento, tirando o véu, aqueles véus seculares, né, que traziam, né, e que dificultava o nosso entendimento, porque também tínhamos limitações, né, de conhecimento, né? Então, essa falta de entendimento, né, e de capacidade que a gente tinha, estou falando gente porque a gente é reencarnacionista, né? Turvava o nosso entendimento. A gente tinha, e como surgiu dessa interpretação equivocada nossa, conceitos que às vezes até hoje a gente mantém, né? Coisas que nós trazemos, né? Arraigados, né? Que nós aprendemos e nós temos grande dificuldade de fazer diferente, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente traz que, que nós aprendemos, que pode nem ser nessa, mas que são conceitos que a gente teve tanta certeza deles que a gente tem dificuldade de se despir e aprender de forma diferente, né? E aí, gente, até hoje assim, né? Como é que foi? Ô, Márcia, fala você, já que o povo não quer saber. Poxa vida, gente. Mas eu não entrei muito em detalhes com ele, né? Com eles, eu comentei que foi a primeira edição, foi a única com imitação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, por orientação de alguns amigos, né? Mudou-se, alterou-se o nome para Evangelho segundo o Espiritismo, porque aquela coisa, ele queria, né, dizer, como eu conversei com o Miriam outro dia, imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque quando a gente lê a frase imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo, parece que já existia um Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava imitando, e não era isso, era imitação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os amigos acharam aquilo, né, conversaram com ele, e aí, a partir da segunda edição, já teve o nome, e a terceira edição, que foi o que eu comentei com eles, Miriam, que é a edição que nós temos até hoje, que foi a, né, oficial, já revisada e atualizada por Kardec. Foi a última revisada por Kardec, por isso a Federação Espírita utiliza ela. E, Márcia, Oi? se eu não me engano, que eu estou estudando o Kardec, além dos amigos, ele também consultou os espíritos. Boa, Marcelo. E aí eles
falaram que realmente ele não devia utilizar o outro e seguir as orientações desses amigos. Sim, E, na ótimo. verdade, foram intuídos a falar para ele para mudar, né? É verdade. Tá vendo? Então, porque ficou esquisito mesmo, né, gente? Vamos conversar, que a coisa era esquisita mesmo, né? Eu também acho que porque tinha já evangelhos, né? Já tinha as Bíblias, né? Já tinha o Novo Testamento, não é? Então, ele foi saindo um pouco fora, mas os espíritos falaram, não, vamos fazer direitinho aí. Então, foi isso, tá? Então, vamos lá para o terceiro, que é a chave da interpretação. Esse negócio aqui me atrapalha muito. Ok. Então, é a terceira parte, né? Então, eles falam que muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis. A gente vem mantendo o que a gente estava falando, né? Parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhe aprenda o verdadeiro sentido. E ele fala, essa chave, então, está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, é isso, é que ele está reafirmando que a dificuldade de ler os evangelhos eram muito grandes, e a gente traz ainda dificuldades de entendimentos, e a partir do momento, e cada vez mais, que a gente fosse aprimorando, for tendo mais contatos, tendo mais possibilidades, né? A gente vai entendendo de forma diferente, né? Já conheci muitas pessoas estudiosas que falam, nossa, cada vez que eu volto ao Evangelho, eu sempre acho uma coisa diferente do que eu entendia. A minha compreensão vai se alargando, eu vou começando a perceber mais coisas, né? Então, quando a gente fala, nossa, vou estudar o Evangelho de novo, gente, a gente não conhece o Evangelho não, viu? A gente está lá no beabá e olhe lá, muito básico. Então, é importante a gente saber isso. Então, vamos ver o que Kardec, então... Oi, Marcelo. Interessante, né, Miriam, que por esse mesmo motivo, muitos dos nossos irmãos de outras denominações acabam lendo determinadas sentenças, alguns tipos de orientações, e que geram um equívoco tão grande, com certas proibições, certos comportamentos, por justamente não avançar além da mensagem literal, né? Não buscarem o entendimento profundo que a mensagem por trás da letra está trazendo, né? De conhecer a verdade, né? E ela vai te libertar, e te liberta mesmo, né? Se você precisa, porque a gente precisa entender, né? A gente precisa, não dá para aceitar as coisas. Imagina, eu vou me reportar o exemplo da Márcia, né? Que é quando bater uma face, você dá outra. Então, assim, eu vou, gente, bateu aqui, eu viro a cara, dá de novo, eu viro a direita, eu viro a esquerda. Então, assim, é tão ilógico, né, Cristo falar uma coisa dessa, né? E a gente vai entendendo aos poucos, e às vezes, olha só, como isso nos atrapalharia hoje nessa relação que nós estamos tendo, né, nessa vivência, se a gente entendesse que se alguém te dá né, te ofender a uma face, você dá outra para bater, né? Então, assim, imagina, ia ser um caos, né? Então, essa é a grande verdade, né? Por isso que a gente tem uma liberdade de pensar que é muito maior, né? Eu acho que o Espiritismo te dá condição de você pensar, de você questionar, de você raciocinar, de você... porque ele te traz isso de uma forma que você possa fazer, porque não tem... Eu aqui estou trazendo o estudo, mas eu não vou falar para vocês desse jeito. Vocês podem discordar, porque por mais que esteja escrito aqui, é muito possível que eu ainda não consiga entender,
profundamente o que ele está me dizendo. Então, né, é como eu falei, daqui a uns 5 anos a gente vai voltar e a gente fala, olha, mas não é outro dia mesmo, a gente fazendo estudo de mediunidade, a Geórgia tocou num assunto de uma mediunidade que a gente já tinha debatido tanto, eu falei, nossa, olha como ficou fácil, olha a visão que a Geórgia teve e como ficou fácil, né? Então, essa é a função, né, da gente estar aqui em grupo para a gente ir tirando o véu da letra, né? Porque cada um de nós tem uma vivência, né? Uma experiência, e a gente, em conjunto, vai tirando esse véu dessa letra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a preocupação dele, como eu já Miriam, falei... o Álvaro, Oi. Álvaro, você gostaria de falar? Eu acho ainda que eu sou muito novato nesse estudo assim, na minha opinião. Oi, Elisa. Elisa? Oi. É só reiterando isso aí que vocês falaram, né, do sentido. Eu li um livro, eu não me lembro o nome agora, não era um livro espírita, porém, ele discutia justamente sobre amar o próximo. E o autor, ele descreveu, ele vinha falando sobre amar ao próximo, e aí ele vai descrevendo, ele traduz a frase que foi falada, né, por Jesus, como sendo assim, não o amor, mas o respeito. Então ele vai falando, ele vai discorrendo no livro, mostrando que a primeira coisa que foi pedida foi justamente que a gente respeitasse. Não é um livro religioso, era um livro... Mas, assim, isso me chamou muita atenção, porque, às vezes, a gente, como o Marcelo falou, as pessoas interpretam ao pé da letra, mas ao pé da letra daquilo que foi traduzido conforme a pessoa queria que fosse traduzido, né? Então, por isso que, às vezes, a Márcia bate um pouco na tecla da gente seguir o Pentateuco de acordo com a tradução feita, eu esqueci o nome do tradutor, né, que é o da FEB, porque, às vezes, uma pequena coisa pode mudar o sentido. Então, era só isso que eu queria abrir esse aspas. Então, a gente segue falando, né, que a preocupação do Evangelho segundo o Espiritismo é realmente exaltar essa moralidade cristã, que estão nas Escrituras. Tem nada diferente, é o entendimento que muda. Então, vamos ver o que Kardec fala a respeito disso. Então, ele fala que, em vez da gente se ater a uma ordem, ele está falando como ele fez. Em vez de ele pegar uma ordem cronológica, que para ele era impossível e não tinha vantagem real nesses assuntos, né? Ele foi agrupando as máximas, né? E foi classificando elas metodicamente segundo a natureza de cada uma, de modo que possa ser deduzida uma das outras, tanto quanto possível. Então, o que ele está falando é o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma sequência diferente dos evangelhos, por exemplo, da Igreja Católica ou do Novo Testamento, né? Por quê? Porque Kardec não seguiu aqui uma ordem cronológica, ele foi pegando textos, ele foi agrupando de acordo com o significado que ele tinha, certo? Então, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Então, o que ele fez? Ele pegou essa máxima e foi dentro do Novo Testamento, do Velho, agrupando textos, né? Para que tivesse sentido, né? Então, aí ele fala, de modo que elas possam ser deduzidas uma das outras. Então, essa máxima
vai sendo deduzida de uma outra, através de textos evangélicos. Ficou entendido isso? Miriam, o próprio capítulo que nós estamos fazendo menção do oferecer a face, quando a gente vai lá no estranha moral, é exatamente isso que a Miriam está querendo dizer. Ele juntou num capítulo só, gente, todas aquelas coisas que se a gente ler ao pé da letra, a gente não vai entender. Odiar o pai e mãe, não é? Abandonar pai e mãe, está tudo no mesmo capítulo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quando a gente lê, numa primeira vista, como assim? Como é que Jesus não veio trazer a paz, trouxe a espada? Então, é isso que a Miriam acabou de dizer. Né? Ele juntou num capítulo só tudo isso. Aí você estuda um assunto de várias formas, ou com vários exemplos, né? Com vários textos. Né? E por isso que essa ordem cronológica, que ele achou que não tinha vantagem, ele não fez dessa forma. Mas ele ainda deixou as indicações dos números da ordem dos capítulos do versículo. Então, ele tem lá, ele deixou para a gente a indicação, capítulo tal, versículo tal, Mateus, Marcos, tal. Aí você pode ir, né? E ler com esses versículos na sua íntegra, porque nem sempre ele coloca o versículo todo também, né? Então, você vai recorrer àquela classificação vulgar que está lá no Novo Testamento, né? Então, ele não achou tão essencial fazer essa classificação desse jeito. O essencial para ele era que ele colocasse ao alcance de todos, né? E ele foi trazendo isso mediante as passagens, que ele foi, às vezes, que eram muito obscuras, mas que os desdobramentos e as sequências que ele estava trazendo tinha aplicação naqueles ensinos que elas estavam trazendo. Então, ele foi agrupando e, como assim, essas passagens obscuras que tem nessa estranha moral, por exemplo, eles vão se desdobrando, e você vai, através de vários exemplos, entendendo os conceitos. É isso que é a chave, né? Ele nos dá a chave para que você entenda muitas coisas que só uma leitura rasa seria impossível da gente entender. Certo? Então, o objetivo dele é que todos nós tivéssemos uma explicação, especialmente dessas passagens mais complicadas, e que o desdobramento dessas explicações fosse um serviço de ensino para a gente, para que a gente pudesse, em algumas situações da nossa vida, levar aquele ensinamento para que a gente conseguisse, então, se sair melhor, né? Ter o aprendizado, né? E ele fala, foi o que ele tentou fazer com a ajuda dos bons espíritos que o assistiam. Então, o evangelho é realmente diferente, né? Não sei se vocês já perceberam, mas junto com o Novo Testamento, eles são diferentes, né? E o quarto, né? Lembra que nós fizemos uma divisão, e nós não, eles fizeram a divisão em 4, né? Que o quarto, então, é a conformação do proceder com a moral do Cristo. E por isso que Kardec fala que essa é uma obra para que todos nós usássemos. Ele já falou lá em cima que esse era o objetivo, é colocá-la ao alcance de todos, para que todos possam aurir os meios de conformar, olha, com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então, assim, olha só, eu vou ler aquele evangelho e eu vou olhar para mim e me questionar, será que o meu proceder está em conformidade com aquilo que o Cristo está me dizendo nesse evangelho? Não é? A gente já falou no estudo, acho que foi até de Joana, que quando a gente lê o evangelho, se a gente lê realmente com ódio de quem quer ler, ele realmente dá um sacode na gente. Porque a gente começa a olhar a nossa vida e começa a fazer esse confronto. E começa a perceber que muitos dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações, não estão em conformidade com o Evangelho. E isso nos tira da nossa zona de conforto. Na verdade, o Evangelho, ele nos empurra para uma zona altamente desconfortável, que é onde nós precisamos nos mudar.
aonde nós precisamos melhorar, né? Então, por isso que não basta ler como se ele fosse um romance policial, não adianta. A gente tem que realmente que apreender a mensagem evangélica, porque ela vai gerar conflito na gente. Não tem saída, gente. Né? Eu vou ler algumas coisas, eu vou olhar para mim e falar, estou errada, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que me aprimorar. Então, é a função do evangelho. É essa mesmo, né? Então, alguém quer fazer alguma... Álvaro, Amiga, Oi, amanhã a palestra vai ser transmitida pelo YouTube. vai, Alvinho, vai ser Para transmitido. vocês não botar o Amanhã, amanhã. cantar. pode deixar. É. Então, ele fala assim que, como complemento de cada preceito, então, cada máxima que ele pegou, ele fez um complemento. E qual foi esse complemento? As instruções dos próprios espíritos. Vocês lembram, quem já manuseou esse evangelho, sempre tem lá a instrução dos espíritos, né? Ele tem as máximas, né? Ele traz um trecho do evangelho, São Marcos, Mateus, tal, e vem descrevendo, e depois tem algumas máximas, tem algumas instrução, comentário dos espíritos. Está ali, Lacordaire, Paris, ele dá o ano, né? O próprio Emmanuel tem ali... Oi? Lázaro, Bordeaux. São Luís, tem muitos espíritos que estão ali complementando aquele assunto e nos dando uma visão muito interessante, né? Porque eles trazem conceitos que são espíritos bem evoluídos, né? Joana de Ângeles está ali também. Então, eles eram espíritos que já tinham conhecimento e eles vão trazendo essa chave desse destrinchar para que a gente consiga entender melhor. Então, isso é outra coisa que se bate muito e vai trazer mais para frente. Se essas instruções tivessem emanado de uma única fonte, poderia ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinos por toda parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Então, assim, é por isso que é importante ter muitos espíritos ali, de diferentes lugares, que acrescentaram essas instruções. E o Armando chegou a questionar o porquê de Kardec não ser médium. Esse é um dos motivos, né? Ele não sendo médium, então ele colhia a fonte sem intervenção, porque ele podia dar uma passividade, ou então as pessoas falarem que era ele que estava escrevendo. Então, ele não sendo médium, não partindo dele qualquer instrução do mundo para o mundo espiritual, do mundo espiritual através dele, ele colocou, sim, ali da lavra dele, né? Ele escrevendo ensinamentos dele, conclusões que ele chegou, mas isso era dele, não era espiritual, né? Então, nós temos várias notas no Livro dos Espíritos, também temos no Evangelho, que Kardec escreveu, mas não foi mediúnico. Então, isso é muito importante, né? Se separa completamente a questão mediúnica de Allan Kardec. Tanto é que ele usa médios quando ele quer saber alguma coisa do mundo espiritual. Certo? A gente... Não, só tem mais um. Então, a introdução do Evangelho, ele fala: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas
sobre e por toda parte, suscitadas por questões dogmáticas. Isso dá uma discussão enorme, porque o que a gente está vivendo não está bem compatível com isso, né? Esse momento que nós estamos vivendo, mesmo dentro da doutrina espírita, não sei, eu tenho visto muitas matérias, eu não estou falando de política, não, estou falando de doutrina espírita mesmo, que a gente vê outros segmentos, né? Contrário a alguns médios falando que, enfim, existe uma discussão aí muito complicada ainda, né? Então, eu entendo que seja por causa da evolução que a gente ainda tem, que seja muito pouca. A pessoa tem um segmento que olha o outro, acha que o outro faz tudo errado, mas eles não percebem que eles também não estão sendo nem um pouco cristão, que Cristo está cada vez mais longe, né? Então, isso é bastante complicado. Bom, gente, a gente vai Miriam, passar para a sobre autoridade. isso, Oi. a gente teve a oportunidade no primeiro dia de falar sobre aquelas pessoas, aquele movimento do estudo do Jesus histórico, né? Que também Uhum. vem, né, nessa busca muito mais por uma questão de costume, de época, de história, né? Uma tentativa de reconstrução muito acadêmica da figura de Jesus de Nazaré, né? Nesses métodos históricos, análise e também crítica do evangelho canônico, dos evangelhos, né? Então, tem vários movimentos. Esse foi um que foi citado aqui. Mesmo dentro do Facebook, das redes sociais, a gente vê vários movimentos e que eu entendo que não constrói, né? Muito pelo contrário, só fica abrindo as brechas. Gente, nós vamos passar para o 3.21. Nós vamos falar sobre autoridade. Alguém gostaria de ainda conversar um pouco sobre o que nós falamos agora? Miriam, a gente lembrando da aula passada, eu convoco a todos aí para estar lembrando, né, do caráter, né, do tríplice aspecto metodológico. Miriam falou aqui, a gente falou, né, da universalidade, foi o que a Miriam falou, isso é caráter metodológico da doutrina espírita, né, de ser atemporal, não foi escrito, Jesus não veio só para o povo A gente ainda judeu, vai né, falar isso. E é essencialmente moral, né? Só esse tríplice caráter que a gente falou na semana passada. Ok. Então, vamos lá. Vamos sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, só para a gente entender, a autoridade da doutrina espírita e a autoridade do mundo, existe uma relação, é a mesma coisa? O que é autoridade, na verdade, né? O que se entende por autoridade? A autoridade que a gente vive, assim, no nosso meio em relação a outros, é a mesma autoridade que a doutrina espírita nos ensina? Ou como é que vocês entendem isso? Gente, vocês tomaram remédio para dormir? Vocês estão com Oi, tô alergia, tomaram acordando. antialérgico? Todo mundo dormindo. Eu estou aqui Ah, atrás falando sozinha, não vejo vocês, mas vocês estão dormindo. Eu acho que a ó, eu autoridade da doutrina... entendo. Não, Agora pode todo falar, mundo Carla. acordou. Carli, depois a Elisa, tá? Eu entendo a autoridade da doutrina espírita como o conhecimento real, né? E essa autoridade do mundo é uma autoridade mais... Ai, como é que eu vou explicar? De autoritarismo, mais ligado a um autoritarismo, digamos assim, e que é ligado realmente à condição daquele momento, daquelas pessoas, enquanto a autoridade da doutrina espírita é um conhecimento,
ligado a uma verdade, e que independe de tempo, independe de pessoas, mais ou menos isso. Elisa explica melhor. Elisa, o que você acha? Eu acho que a autoridade, né, a que se refere à doutrina espírita, é a autoridade moral. E a autoridade do mundo, né? Aí agora a Carli me travou. Carli? Culpa sua, Carli. Fala, Marcelo, complementa aí que a gente está falando. Marcelo. Eu acho que a autoridade está se referindo à autenticidade, hierarquicamente dizendo, né? A essência, a sublimidade da verdade, como a própria Carli falou, no sentido de que não há algo mais real do que a mensagem que a gente obtém da doutrina espírita, porque ela foi obtida sem nenhum tipo de interesse que não fosse estritamente receber com a maior pureza e desprendimento de qualquer influenciação material, pessoal ou personificada da essência, né? Da verdade divina, da mensagem verdadeira de Deus. Miriam Simone está com o microfone aberto? Eu ia falar exatamente isso que o Marcelo falou, que a autoridade da doutrina espírita vem dela ser uma doutrina de espíritos superiores, né? Não tem intervenção humana, isso que eu quis dizer, não tem intervenção humana. Kardec perguntou aos espíritos, né? Formulário, porque a intervenção humana tem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso vai influenciando, tanto é que conseguiram mudar toda a essência do cristianismo primitivo, né? Essa é a autoridade do mundo. Esse Exatamente. É isso aí, Simone. Falou bem, falou bonito. Alguém mais? É o que eu falei em relação à autoridade moral, né? Uma moral elevada tem a autoridade pela elevação moral. Elevação moral. Acho que eu consegui me deixar clara. Isso é interessante, né? Quando a Carli falou do autoritarismo, quando você está sob o julgo, né? E a doutrina espírita não tem essa questão do julgo, né? Você é livre, né? Para entender e aceitar, né? Tem essa questão também, né? A autoridade do mundo, normalmente, ela vem de autoritarismo mesmo, Imposição, né? Imposição. E a doutrina espírita não te impõe, ela te mostra, ela te aponta, ela te esclarece, e aí você aceita, né? A gente mesmo, da mediúnica, não impõe a ninguém a aceitação daquilo, a gente esclarece, a gente mostra e deixa para a própria entidade resolver o que ela quer fazer da vida dela, né? Respeitando o livre-arbítrio. Então, essa é uma questão muito importante, vocês falaram super bem. Então, vamos lá. Então, né? Jesus, está lá em João, capítulo de João de 14, é muito lindo. Ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde, olha, você vê que gozado, né? Interessante. Não pôde receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Então, Jesus, ele vem trazendo essa fala do Consolador que vai ficar sempre conosco. Não vai ser assim, olha, vai ficar 2, 3 meses. Não, ele vai ficar sempre, né? E isso é uma coisa muito diferente das outras revelações, né? Morais que nós já tivemos, né? E a Márcia falou muito, né? Do Paráclito, né? Que o Espírito da Verdade, né? O Espírito Santo, o Consolador, né? E esse Paráclito, né? O Consolador,
ele não poderia estar vinculado, né, a questões de temporalidade, né? Não daqui 3 anos, daqui 20 anos, daqui século, não, né? Então, nem ser personalizado por corpos físicos, né? Ou ser uma instituição ou outra, não, né? Então, Jesus fala que a gente não conseguiu receber porque a gente não vê, a gente não conhece, mas nós vamos conhecê-lo porque ele habita convosco e estará em vós. Então, ele já nos dá essa dica, né? E aí, então, a gente vai ver que a autoridade da doutrina espírita é justamente o Consolador prometido. É ele a autoridade da doutrina espírita. E quanto à profundidade e à amplitude da mentalidade espírita, ela vai repousar acima da compreensão do homem comum. E, como eu estava vindo falando, né, a gente vai aprendendo, conforme a gente aprende, nós vamos nos aprofundando, né, e vamos tendo a profundidade, a amplitude da mensagem muito maior, né, com o nosso conhecimento, né? Então, por isso que ele fala da profundidade, e ele fala também que ele já veio até falando lá atrás da questão que a doutrina não foi formulada a partir de ideias pré-concebidas, né? Tendo em base assim, algumas coisas que poderiam carecer de comprovação, muito pelo contrário. Se a doutrina espírita tivesse sido puramente humana, ela já teria desaparecido, ou então sendo muito reformulada, então muito mexida, né? Porque com a nossa evolução nós vamos entendendo diferente e as coisas vão se modificando. Não foi isso que aconteceu, né? Porque ela não foi formulada a partir de ideias de alguém só pré-concebidas. Nós já vimos quantos espíritos participaram só das instruções dos espíritos, né? do Evangelho. Então, isso é uma coisa interessante, né? Essa universalidade. Ele está falando de autoridade, mas nós vamos também ver a questão da universalidade. Ela tem essa autoridade porque ela tem toda essa questão moral que está embasada e está sedimentada numa rocha muito firme, né? Então, se a gente for para qualquer planeta, eles vão ter a mesma conformação das questões morais, né? O Cristo daquele planeta pode ter tido outras fórmulas, né, de ensinamento, ele não precisou usar de histórias, né, de contar, já esqueci, ele não precisou ficar contando histórias, usando... Isso, ele não precisou disso, de repente, ele fez de forma diferente. Mas a moral, isso é de Deus, então ela não vai mudar. Nós podemos sair daqui para Marte, Plutão e para outra galáxia, que isso é fundamental, né? É a moral. Os ensinamentos são os mesmos. O que muda é a forma de apresentá-los, né? A forma de se falar, a forma da gente entender, né? Então, é isso, né? Você vê, quando eu já falei que se Emmanuel está estudando lá no mundo espiritual com Estevão, então ele está estudando a mesma doutrina, não, o mesmo evangelho, né? Nós estamos falando de moral de Cristo, certo? E aí, deixa eu ver se eu botei, tá. E ele fala que no Evangelho mesmo, que o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Olha só, então, o tempo estava previsto? Estava, né? Cristo sabia que ele ia ter que vir para nos auxiliar. E ele veio fazer o quê? Abrir nossos olhos, nosso ouvido, porque o Espiritismo, agora, ele fala assim, figuras alegóricas, que precisou ser usada naquela época. E isso, então, ele vai levantando o véu de forma intencional, que estava sendo lançado sobre alguns mistérios. Nós já falamos, né, que algumas passagens são completamente... e a gente não consegue entendê-las, né?
e acho assim até meio absurdas, né? Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa fim útil a todas as dores. Então, você vê como é, né? Ele está aqui nos abrindo, né, a função do Espiritismo. Né? Ele cumpriu a promessa do Cristo de mandar um Consolador. Ele ia vir um Consolador que ia ficar para a gente para sempre. E o que vem fazer esse Consolador? Abrir nossos olhos, nossos ouvidos, tirar figuras alegóricas daquilo que até o Cristo trouxe, baseado também lá no Velho Testamento, para que a gente pudesse agora entender, né? E entender essa forma consoladora que o Cristo nos deu, né? Entender por que estamos aqui, enfim, qual é o nosso objetivo, né? Para onde a gente vai, de onde a gente veio. Então, é isso que o Espiritismo tem nos ajudado. E André Luiz, ele fala que, coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através da linha da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados um dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Então, aqui ele está falando, né, que o mundo físico e o mundo espiritual, extrafísico, não são duas raças antagônicas. Não, nós somos nós mesmos que hoje estamos aqui, amanhã estamos lá, vice-versa, né? Que um ajuda o outro. Quando a gente desencarna, a gente tem mais claridade de pensamento, né? Porque a matéria, às vezes, ela nos atrapalha, né? Ela nos tolhe, né? Muitas coisas. Então, a diferença nossa e deles, né, de encarnados, são vibracionais, mas a tarefa que nós e eles temos é sempre a mesma. Então, a grande profusão de espíritos enviando mensagens que estão no Evangelho corrobora com o que o André Luiz está falando, né? Eles estão ali nos ajudando também para que a gente consiga, né, alcançar, né, esse entendimento. Vou passar para o outro. Alguém tem alguma coisa? E eu acho que é o último que eu fiz. Ele está falando Miriam, só para você se organizar, temos 25 minutos, então dá tempo de mas você acho que fazer, vai né? sobrar, porque eu não sei se eu fiz construção coletiva. Então, porque esse tema vai até a 321.5. Então, sobre a universalidade. Então, de novo, a universalidade e a unidade doutrinária, elas têm alguns pontos em comum. Ronca aí, Moana, para eles acordarem. Moana está aqui, ronca aqui, para ver se vocês acordam. Existem pontos em comum na universalidade. Nós estamos falando que a doutrina é universal. Posso falar, Miriam? Lógico. A universalidade é porque Kardec reuniu vários espíritos de diversos lugares do mundo, né? E ele foi pegando os pontos em comum. O que um falava, por exemplo, um espírito lá da França falou a mesma coisa que um espírito do Brasil. Para ele construir a doutrina, ele fez isso. Era preciso que a verdade fosse verdade em todos os cantos da Terra. Uma única verdade. Desprezava se não fosse, se ele não conseguisse universalidade, ele desprezava aquele ensinamento, né? Ou deixava guardado para mais tarde voltar, né? E
ter novos conceitos sobre aquele mesmo ensinamento. Alguém tem mais alguma ideia? E além de ter uma semelhança na informação, ele deveria ter sempre o objetivo final do espiritismo, que é o que isso, de fato, acresce do ponto de vista moral. Né, Miriam? Porque teria que ter um objetivo, não só ser comum a comunicação, ela deveria ter uma objetividade, uma funcionalidade e aplicabilidade para ser utilizada como de utilidade, né? Então, fazer parte da unidade doutrinária, né? Ela tinha que estar de acordo, sim, com tudo isso que você falou. Elisa Acho que está com o microfone aberto. Acho que justamente por ser universal, por ser de origem espiritual, né, dos espíritos, e poder contar com essa universalidade de espíritos, né? Não é uma coisa ligada só a... Como é que eu vou falar? Só restrita a humanidade no mais amplo do universo, né? Que eu quis dizer a assim, universalidade que todos nós... é do universo todo, né? Todo, né? Pois é. É porque, assim, pode ter um outro Cristo, um outro planeta lá em Marte, mas a gente sabe que a forma é sempre humana, né? Quando a gente fala... Então, falando dessa... eu não estou achando a palavra para encaixar, mas vamos dizer assim, essa variedade, foi usada uma variedade de espíritos, não é essa palavra que eu queria encaixar, mas vamos lá, para não perder tempo. Justamente essa variedade de composição, essa composição coletiva que foi feita a doutrina. Ficou explicado, não, né? Acho que eu confundi mais ainda, né? É que ele vai falar assim, sendo o conhecimento espírita uma conquista da humanidade, seus pilares possuem caráter ilimitado em nosso planeta, mas pautado na universalidade dos seus ensinamentos. Então, assim, é uma conquista da humanidade. Os pilares da doutrina têm caráter ilimitado nesse nosso planeta, mas eles são pautados por quê? Pela universalidade dos ensinamentos, tá? Eu tenho uma sugestão. A gente não está estudando esse livro esse estudo. Esse mesmo estudo não pode ser o estudo na língua dos japoneses? Eu não entendi. Nós não entendemos, Alvinho. Você pode repetir? Esse mesmo estudo da febre que a gente está tendo hoje, lá no Japão, não pode ser esse mesmo estudo na linguagem deles? Sim, pode ser em qualquer parte do planeta. É isso que nós estamos falando, Alvinho. A universalidade, nós estamos falando para o nosso planeta, né? Ele tem uma unidade doutrinária, que ele tem uma universalidade. Mas se você sair daqui, né, e for para o Japão, como você citou na primeira vez, se eles estiverem estudando doutrina espírita, vai ser a mesma coisa, só que em japonês. Se for para a Europa, qualquer da Itália, eles vão estar estudando essa doutrina, né? Translada aí para o italiano. Mas é essa a doutrina. É isso que você perguntou? Isso mesmo. Sim, vai ser sempre a mesma. Isso que é a universalidade, ela não muda, ela é a mesma.
pode Ana mudar o Paula. nosso entendimento ao vinho, mas ela não muda. Nós é que entendemos diferente, por isso que nós brigamos. Ana Paula com a mão levantada. Magno. Magno. Eu estava vendo aqui a pergunta, né? Quais os pontos comuns da universalidade e unidade doutrinária? Eu vi um pedacinho aqui que eu achei que é bem... Tal característica confere aos ensinos dos espíritos soma de autoridade perante todas as teorias fundadas com base em um único ser. Ou seja, é um pouquinho mais amplo do que o Álvaro falou, está se referindo ao universo, porque todos esses ensinamentos estão se baseando nos ensinamentos de Deus e desse único ser, conforme a Miriam falou, pode se mudar de planeta, de universo, do que for, os ensinamentos serão o mesmo. Então, a universalidade e a unidade, eu acho que a origem desses ensinamentos está partindo de um único ser. Por isso, a unidade. Esse é o meu entendimento. Obrigada, Magno. Você tirou da minha boca o que eu queria falar. Obrigada, Magno. Marcelo, Sim, mão gente. levantada. Miriam, só tem Marcelo ainda. Espera aí. Eu achei, Miriam, o que eu achei interessante é que essa universalidade ela confere ainda mais autoridade. Ele vai falar que faz a força do espiritismo. Não é? Porque para mostrar o quão científico Kardec era, porque ele não estava preocupado em colocar a opinião dele, ele queria realmente fazer uma avaliação mundial do que ele estava recebendo. Daí ele não ter medo, a partir do momento que ele constatou, confirmou e comprovou essa universalidade na comunhão das mensagens, ele abre a questão de que o espiritismo não temeria de qualquer maneira a ciência, porque se alguma vez a ciência o condenasse, que abandonássemos o espiritismo e seguíssemos a ciência. Por que ele falou isso? Porque ele não temia que isso fosse ocorrer, porque já estava sedimentado e sólido essa sua descoberta, por assim dizer. Ele já estava convencido da veracidade das informações e da origem de tudo. E, Miriam, o comentário que eu queria fazer é que por isso é equívoco da nossa parte quando dizemos somos kardecistas. Porque nós estudamos, né, a doutrina dos espíritos, e Kardec, a todo momento, ele quis provar isso através da universalidade, né? Então, por isso nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós queremos nos identificar com aqueles que estudamos Kardec, né, só para não sermos confundidos com os nossos irmãos das religiões afrodescendentes. Então, olha como a gente comete equívocos até por ignorância, muitas vezes, né, na falta do conhecimento. Porque, vamos pensar, se existe só um Deus, como é que ele poderia, em cada galáxia, ter uma moralidade diferente, ensinamentos diferentes? Como assim? Se o universo e nós, as nossas vibrações, eles chegam para o universo e nós recebemos as vibrações do universo. Somos um só, não é? É uma coisa única. As divisões de galáxias são apenas necessárias para que a gente não fique num lugar só. Eu acho que elas também vão evoluindo e nós vamos evoluindo. Mas presta atenção, imagina a gente evoluindo cumprindo a evolução do nosso planeta.
né? A gente vai passar para outro ensinamento diferente, gente. Eu tenho que mudar todo o meu conceito de moral que eu tive aqui, porque lá em Marte o conceito de moral é diferente. Ou então, quando eu consigo, imagina para os Cristos, ele vai sair da galáxia 1 e vai para a galáxia 2, ele tem que mudar todo o conceito, porque a galáxia 1 não é possível, gente. Existe uma unidade, existe uma coisa só. A dificuldade é nossa de conseguir acompanhar e entender. Então, assim, vem profeta, de tempos em tempos, né? O Pai vai nos mandando, né? O nosso governador vai mandando os profetas, que já eram espíritos evoluídos, mas olha, coitados, e chegaram aqui, imagina para eles a dificuldade. Muitos deles não conseguiram colocar o que eles vieram, porque, assim, quase foram mortos. Então, era muito difícil. Então, eles tinham que inventar muitas coisas para que eles passassem aquela verdade, gente. Então, a construção da história ela é muito lenta. E, assim, então, não existe, é uma coisa só. A universalidade é universalidade mesmo, é do universo todo, né? A gente pode sair daqui e ir para qualquer galáxia, é tudo a mesma coisa, né? A gente vai estar aprendendo a mesma coisa, senão ia ser o samba do crioulo doido, gente. Mire, Então, é sempre o mesmo. A dificuldade aí é a gente... eles tentaram blindar, ele até fala aqui, né? Essa universalidade, ela garante a força e também torna a doutrina meio blindada, para que a gente não comece a deturpar. E o que a gente está fazendo uma força enorme para que isso aconteça, né? Porque o que eu tenho visto, assim, é um absurdo. Então, as pessoas esquecem, né? Justamente do amor, do perdão, dessa universalidade, porque interpretam na luz do seu conhecimento e acham que o outro está errado. Então, Magno isso é quer muito comentar, complicado. Miriam. Magno. eu volto de novo à pergunta, qual o ponto, os pontos comuns. Eu acho que o principal ponto comum é a origem dos ensinamentos. Ele é universal e ele é único, porque quando Kardec fazia as perguntas, os espíritos traziam vários pontos do nosso planeta, mas ele trazia as informações do universo. Sim. Ele não trazia em relação ao nosso planeta, mas em relação aos ensinamentos de Deus. Então, aquelas informações serviam não só para o nosso planeta Terra, mas como para os outros planetas e para os outros universos. Então, eu acho que o principal ponto em comum entre a universalidade e a unidade doutrinária é a origem dos ensinamentos, que é Deus, que é um ser único. Sim. Então, assim, não só em relação aos nossos irmãos de outras denominações religiosas, mas também em relação a todos os planetas, o universo em si, entendeu? As outras galáxias, como a Miriam está falando. Então, para mim, o principal ponto em comum da universalidade, da unidade doutrinária, é a origem dos ensinamentos, que é Deus. Sim, e por que tem tantas vertentes religiosas? Porque nós somos muito difíceis ainda de entender. Nós precisamos disso ainda. No mundo de regeneração, isso vai ter outro entendimento. E no mundo feliz, isso vai ter outro. Ninguém precisa rotular mais que é espírita, umbandista, que é católico, porque é uma coisa só. Aqui, quanto mais evoluído nós somos, mais rótulos nós precisamos ter, mais divisão, né? Nós gostamos de tribo mesmo, né? A gente Então, assim, não existe isso, gente. Nós somos seres do universo, sabe? Nós estamos aqui nessa posição porque
nós temos necessidade, mas não era, né? Quando a gente evoluir, nós não precisamos mais disso, né? Não precisamos, eu sou espírita, eu sou isso. Não, eu, eu como eu falo, eu pratico a moral cristã, a moral do universo, né? Então, a minha prática é a prática da moral universal. Né? Quando a Não gente preciso evolui, mais de ter rótulo. quando a gente evolui Oi? um pouco mais, a gente tiver um pouco mais evoluído, a gente não vai ter mais essa necessidade de dividir em denominações. A unidade doutrinária, essa unidade que é pregado pela universalidade, ela vai prevalecer. Ou seja, como o ensinamento vem de um ser único, quando a gente conseguir entender, que evoluir um pouco mais, conseguir entender que não precisa da gente ter essas divisões, porque a origem é uma só. Então, aí a gente vai realmente vivenciar essa unidade doutrinária. Mas, o Magno, Dessa o que eu forma. queria, Emília, o que você estava falando, a questão é que a nossa dificuldade em ter menos denominações é justamente porque o tanto de imperfeito que somos, e, além disso, a dificuldade que temos, primeiro, de entender a palavra, segundo, de querer entender, e depois de vivenciar, a gente quer cada vez mais criar novas denominações para nos manter na zona de conforto. E isso, enquanto nós não quisermos enxergar e entender que a necessidade que temos é de ir de encontro a essas verdades e a essa transformação, a gente vai continuar criando denominações que nos deixam mais à vontade, isto é, menos incomodados em verdadeiramente nos transformar. Por isso que a gente precisa cada vez mais buscar entender, e esse entendimento, como a Miriam disse lá atrás, de incomodar a gente, a ponto da gente modificar. Porque ou a gente abandona o espiritismo ou a gente continua, porque o esclarecimento sem transformação ele vai ser só Pedra mais uma morta. qualidade adquirida sem nenhum tipo de frutificação, né? Quando Olha vocês só, estavam vocês aqui que estão comentando, eu estava aqui me lembrando do capítulo 18 da Gênese. Lá são chegados os tempos, né? Da geração nova. Quando, né? Kardec nos diz que a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social. Então, é exatamente essa unidade, é olhar o outro como um irmão. Quando eu perceber isso tudo, essa unidade vai se fazendo, que é o A cerne. minha verdade não precisa ser melhor do que a dele. Não precisa, Não né? precisa, sabe? Enquanto a E eu gente estava... ficar só nessas questões teóricas, não vamos passar de um grupo de estudos somente, sem, né, que aquilo toque profundamente as nossas almas, os nossos espíritos, ainda tão imaturos, né? E, Márcia, lembrando, eu não estou estudando, mas já li várias vezes o livro Nosso Lar, Alvorada Nova, livros que contam de vivências no mundo espiritual. Eles têm religião, algum deles fala em religião, eles falam em universalidade, eles falam em amor, eles não falam em religião, eles não falam nessa separação. Não existe isso. Ou vocês já viram ali, quando naquele livro do Manuel Filomeno de Miranda, depois do tsunami, a cidade espiritual que ele está, a colônia espiritual, eles vieram ajudar, e ali tinha vários espíritos que eram de várias denominações religiosas quando estavam encarnados nos seus países, porque era um país, tinha de tudo ali, né?
E eles trabalhavam em conjunto, você está entendendo? Cada um dentro da sua prática, mas em um bem comum, olhando para um lado só, numa unidade única, Isso. gente. Isso é pensamento universalista, né? Muito mais do que qualquer pensamento globalizado. Globalizado, a gente está preso aqui. Quando a gente pensa, né, tem um pensamento universalista, pronto, expande. Sabe? Esse livro dele, assim, trabalhou de um jeito, aplicando um tipo de passe diferente. Cada um, de acordo com o seu conhecimento, estava ali somando. Ninguém ficou assim, nossa, olha só, aquele cara faz uma coisa esquisita, né? Será que dá certo? Ninguém ficou questionando, sabe? Eles se juntavam e era justamente a diversidade de conhecimento deles é que fazia uma unidade maravilhosa, é que conseguia que o trabalho fosse realmente um trabalho profícuo, que eles conseguissem fazer o que eles estavam ali fazendo, né? Que era Por isso o ajudando livro aqueles chama Transição Planetária, né, Miriam? Né? Por esse e ajudando outros aqueles motivos, né? As isso, transições, a transição planetária. ajudando aqueles desencarnados que estavam ali, né? Naquele momento difícil, junto com uma horda de espíritos ali que estavam querendo se aproveitar da situação, enfim. Então, você vê isso, gente. A gente é incapaz daqui aceitar o irmão da mesma doutrina que pensa um pouco diferente da gente. É uma coisa muito doida isso, né? Mas isso, assim, a gente tem que olhar e falar, droga, viu? A gente está ainda no mundo de provas e expiações, mas a gente não pode ficar se conformando com isso, né? A gente tem que sair. Miriam, temos 3 minutos, se você quiser Eu fazer acabei, alguma peraí, deixa eu conclusão. ver. Né? Miriam, Isso. Oi. posso falar ou você quer Pode, Alvinho. Eu acho o seguinte, sempre a gente está em provas e expiações, toda vez quando a gente acorda até onde vai dormir, o nosso corpo vai descansar todo momento. A gente está em provas e expiações na rua, em casa. Todo momento acontece alguma coisa. E todo momento a gente vive em provas e expiações. Eu trouxe o slide, mas vocês já falaram tudo deles, então nem preciso passar, tá? Então, a gente já falou justamente disso, tá? E eu só vou ler o último, que ele fala assim: o espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões em vez de apaziguá-las. Então, olha só, não tem nacionalidade, não é um culto particular, qualquer pessoa pode receber amigos, parentes do mundo espiritual. Você está entendendo? Então, o que ele se preocupa é a fraternidade mesmo, né? E o terreno que ele milita é terreno neutro, né? Porque a gente não quer mal de ninguém, a gente não quer dissensão, a gente quer realmente olhar para o mesmo lado, mesmo que a gente faça coisas diferentes, mas a gente está caminhando para o mesmo lugar. É isso que é diferente. Acabei. Tá bom? Nossa, eu não vi um monte de gente. Cléia, você está aí? Cléia. Edna, você voltou? Voltou. Então, Miriam, eu agradeço, a gente agradece ter trazido esses esclarecimentos, né? Que para vocês terem uma ideia, gente, para quem está com o evangelho aí, nós não saímos muito da terceira página, porque além de conhecer, a gente está meditando isso tudo aí, a gente está aqui, ó, processando essas informações. Num outro momento, a gente vai estar sentindo e vivendo, né? A gente está ainda num processo de caminhar, de conhecimento,
na semana que vem, a gente vai dar uma interrompida na introdução, porque nós vamos receber um convidado ilustre, que foi o Emerson, que esteve aqui conversando conosco sobre os profetas. Lembra do Emerson Cavalcante, lá de Barra Bonita, em São Paulo? Então, o Emerson também é escritor do livro Antigo Testamento, que muitos de nós compramos, né? O Berço do Evangelho. E ele vem aqui para nos trazer um compêndio, uma ligação entre Velho Testamento e Novo Testamento. Ele é uma pessoa que ele tem propriedade para falar, aceitou o convite, então ele vai falar da universalidade da revelação divina desde Moisés até a doutrina espírita. Então, ele vem em Moisés, em Jesus, então ele vem fazendo um passeio com a gente, né? Semana que vem, então, Emerson. E na outra, então, Miriam dá continuidade ao item 3 ao tema 3, aí, sendo mais precisa, na Paula 3.2.1.2. Nossa, é um escândalo. E, gente, olha, você vê como é importante, né? A gente acaba fazendo link nos próprios estudos que a gente faz, né? Então, você vê como um estudo de um livro acaba nos ajudando a entender as coisas, né? Então, você vai percebendo. Você vê, eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, a gente leu, mas a gente chegou nessa conclusão. E agora, através disso, você começa a pescar aquilo que nós já estudamos lá e que, de repente, passou. Que passa mesmo, porque não temos tanto conhecimento, né? E aí, de repente, você fala, nossa, olha lá, nós vimos isso lá. Pode ser que a gente não tenha feito essa conexão, mas ó, aqui a gente consegue fazer uma coisa que a gente já estudou faz muitos anos atrás, né? Sim, isso é muito bom. Isso é importante. Então, agradecer a presença de todos hoje aqui, e como o Álvaro pediu, ele vai fazer a nossa prece final para a gente encerrar o estudo da noite. Pode, Márcio. Deus, mais uma noite desse povo, a gente só está iniciando que deve ser muito longo e essas exposições estão bem fixada na cabeça de vocês, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até terça-feira. Obrigada, Álvaro, e a todos. Obrigada pela participação. É sempre muito bom a gente estar ouvindo os amigos, trocando as experiências. Bom demais, hein? Até terça, gente. Um beijo no coração. Até amanhã, né, gente? Até amanhã, Com para quem está na Deus. palestra Até amanhã. presencial.